Olá, e aqui Carlos David, psicólogo e coach clínico, criador e fundador de Psicofé, uma empresa dedicada ao desenvolvimento humano e autossuperação por meio do uso e prática da fé sem religião. E para quê? Para a conquista dos nossos objetivos, que são os geradores da nossa felicidade. Claro, porque não fomos colocados neste mundo para o sofrimento, fomos colocados para sermos felizes. Só que essa felicidade é construída por nós. Essa felicidade não cai do céu assim como a chuva. A felicidade é construída por nós. E por essa mesma razão, seguramente você viu já no título do vídeo, a sua casa é segura? A sua casa é segura? E vamos falar a respeito disso. De que casa estamos falando? Seguramente, talvez você possa pensar, bom, será a minha casa onde eu estou morando, se minha casa é de tijolo, se é de madeira, ou é um apartamento, ou isto, ou aquilo, ou outro. Na verdade, não estou falando dessa casa. Vamos estar falando de outro tipo de casa. De outro tipo de casa que seguramente é muito mais importante e é fundamental para que depois nós tenhamos a outra casa, onde nós aí sim moramos, vivemos, chove, não chove, faz frio, faz calor, enfim, esse tipo de coisas, essas mudanças climáticas. Mas eu quero falar de outra casa, uma casa espiritual, uma casa mental, uma casa interna. E agora vamos ver de que se trata. Mas é importante lembrar de que Psicofé, como eu disse ao princípio, não é uma seita, não é uma religião, não é uma igreja, é uma empresa de serviços psicológicos e também da espiritualidade. Já faz vários anos que nos Estados Unidos e na Europa são muitas as universidades que têm a cátedra também da espiritualidade. E aqui também no Brasil já ha começado na Universidade Fluminense do Rio de Janeiro, já tem começado também uma cátedra a respeito da espiritualidade. Por quê? Porque se entende que nós somos um ser absolutamente espiritual, emocional. E, portanto, o estado emocional, o estado espiritual nosso afeta também a nossa parte física, a nossa parte cognitiva, etc, etc. Então, é importante aprender, estudar, pesquisar, saber a respeito da espiritualidade. Neste caso, eu vou falar da fé que tem a ver com Deus, a fé que tem a ver com a mensagem de Jesus. E eu sou uma pessoa que crê absolutamente na mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus, seus exemplos, seus ensinamentos, suas palavras, tudo, absolutamente tudo. Na questão de prática institucionalizada, religiosa, aí terminei faz 11 anos. Faz 11 anos que eu já não entrei nunca mais em um templo, ou chamado igreja, que na verdade é templo, porque igreja são as pessoas, não é o espaço físico. Mas eu nunca mais entrei. E passei 50 anos estando aí em maneira especial os últimos 25 anos desses 50, ensinando, pregando. Mas aos 50 anos eu cheguei à conclusão de que minha vida era uma frustração, uma tristeza, um fracasso, uma derrota, e que tinha perdido muitas e muitas oportunidades, muito tempo e muitas coisas. Claro, eu entendi que Deus não tinha culpa, que a fé não tinha culpa. O assunto estava em que eu não encaixava na religião. Então, talvez você seja uma pessoa que tem sua religião, seja qual for, e entanto e enquanto não faz dano a ninguém, você tem a sua religião e você está muito feliz com ela. E então está bem, se você está feliz e está satisfeito, não temos nada a discutir, mas tem muitas pessoas que estão desiludidas, muitas pessoas que estão decepcionadas, muitas pessoas que não têm problemas com Deus, que não têm problemas com a fé, que não têm problemas com Jesus, que não têm problemas com nada disso. O problema delas está exclusivamente na prática religiosa institucionalizada. Eles não querem estar debaixo de um gerenciamento, e eu digo gerenciamento porque, na verdade, a fé é nossa,
É um valor, uma capacidade, é um ativo, como eu gosto de chamar, um ativo inato do ser humano. Nós nascemos com a fé. Nós nascemos com a capacidade de crer. E essa capacidade de crer, depois você decide onde você coloca essa capacidade de crer. Você pode colocar numa religião, e essa determinada religião, cada uma tem suas leis, seus costumes, suas tradições, etc, etc. Ela vai gerenciar essa sua fé. Vai lhe ensinar a respeito de tais e tais mandamentos, regulamentos, doutrinas, e você aceita se quiser e pronto. Da mesma maneira que uma pessoa tem seu dinheiro e decide ir colocá-lo em um fundo de investimento ou em um banco, e esse banco vai gerenciar, vai trabalhar esse dinheiro, vai usar esse dinheiro, enfim, e depois vai dar dividendos para o dono desse dinheiro. E se tudo isso está feito de forma voluntária, então está bem. Mas tem pessoas que pensam de outra forma. Então eles dizem, não, eu quero gerenciar meu próprio dinheiro, eu quero me interiorizar, eu quero saber, eu quero aprender, eu quero tomar minhas próprias decisões, meus próprios riscos e levar meus benefícios e as consequências também, porque, claro, nós podemos fazer tudo nesta vida, mas temos também que estar dispostos às consequências. E as consequências não é simplesmente uma coisa negativa, feia, não, nada a ver. As consequências podem ser extraordinárias e maravilhosas e super positivas, dependendo do que nós estejamos fazendo. Muito bem. Eu tomei a minha decisão aos 50 anos. 50 anos de idade, eu disse, não vou praticar mais nenhuma atividade religiosa institucionalizada. Seguirei confiando em Deus, até muito mais. Por que muito mais? Porque eu já disse isso em alguns outros momentos, mas às vezes se faz necessário insistir. Quando eu entendi o seguinte, que quando eu tenho minha fé apoiada nas orações de fulano e ciclano, as orações da igreja, nas reuniões, no dízimo, na oferta, no voto, no sacrifício, na oração do pastor, do bispo, seja quem for, a minha fé está descansando nos ombros de outros também, e em atitudes práticas. Bom, eu paguei o dízimo, eu espero então a prosperidade, e se não chega, fico frustrado, algo assim. Mas quando eu tirei tudo isso, eu compreendi que a minha fé então havia ficado somente em mim. Somente em mim, em Deus e em mim, claro. Não havia nada no meio, não havia ponte. Era eu e ele ele e eu. Não tinha mais nada. E essa fé, longe de ir se debilitando, fragilizando, ao contrário, foi crescendo, foi se fortalecendo. Cada momento que passava era um desafio. E os primeiros tempos, os primeiros meses, não foram fáceis, foram bem difíceis. Por quê? Porque eu não sabia, estava se fazendo bem? Será que estava fazendo bem? Eu percebia no meu interior que estava correto, mas os pensamentos, as dúvidas, os medos, as palavras de pessoas que estavam na religião que me diziam, poxa, agora você saiu, agora você fica desprotegido, você fica sem cobertura, agora como vai se fortalecer na fé, etc, etc. E tudo isso vai minando, claro. Familiares também, falando suas opiniões, e você fica um pouco na dúvida. Mas no meio dessa dúvida, você sigue atravessando com fé e a coisa começa a mudar. E começou a mudar. E a vida foi mudando, e cada vez para melhor. Então passaram 11 anos e eu encontrei uma metodologia, uma maneira de aprender a usar a fé, a praticar a fé sem necessidade desse gerenciamento religioso. Tem pessoas que para eles a religião está muito bem, e então vai em frente. Mas tem outras pessoas que não querem saber mais da religião, seja pelo que for. Não tem importância mais se for isto, se for aquilo, se for o outro. O que importa é que essa pessoa não quer renunciar à fé. E também não quer renunciar ao progresso na sua vida. E também não quer renunciar a ser feliz por meio do uso e prática da fé. Essa pessoa ainda sigue acreditando em Deus, essa pessoa ainda sigue acreditando em Jesus, mas ele vê que sua vida é uma vida
triste, não é aquela vida feliz, não é aquela vida de prosperidade, não é aquela vida de saúde, não é aquela vida de paz. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, ele quer seguir confiando em Deus e batalhando por isso. Bom, para isso está então psicofé. Para aquelas pessoas que querem usar a sua fé, querem ser gerentes da sua fé, andar e falar diretamente com Deus. Eu lembro que o grande e chamado pai da fé, Abraão, de onde ele foi chamado? Às vezes as pessoas têm pretendido confrontar comigo e eu não confronto, sem dúvida alguma. Por quê? Porque a minha posição não é uma posição para debate, para confronto, para discussão, para ver quem tem razão, se você que está na religião ou eu não. Enfim, nada disso. Eu tenho uma experiência de vida, um conhecimento de vida e uma proposta que eu exponho ao pensamento de quem quiser. E se para ele faz sentido, para ele serve e para ele é útil, eu dou graças a Deus e pronto, esse é meu trabalho. Para isso passei pelo que passei, estudei o que estudei e conheço o que conheço. Mas tem pessoas que não, que eles querem uma discussão a respeito disso. Não, porque, e você onde aprendeu se não foi indo para a igreja ou para o templo, né? E eu lembro, e Abraão? Abraão foi chamado de um povo pagão, Ur dos Caldeios. Foi chamado. E ele é o grande pai da fé, o grande exemplo de Abraão, inclusive tanto para os árabes, tanto para os judeus e tanto para os cristãos. É incrível, não é verdade? Nas 3 grandes religiões monoteístas do mundo, da história, Abraão é o alicerce da fé, o fundamento da fé. Muito bem. Mas ele foi chamado por quem? Por Deus. E como? Através de alguma pregação, de uma reunião que fora, um programa de televisão, de rádio, alguma coisa assim? Nada disso. Foi diretamente Deus com ele e ele com Deus. Será que Deus já não pode falar mais conosco? Sim, pode. De fato fala. Todos os dias. Todos os dias. Por isso temos um grande conselho de parte de um apóstolo João, um dos apóstolos de Jesus, chamado João, que ele fala assim: a nossa consciência não nos condena, confiança temos em Deus. E aquilo que pedirmos dele o receberemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável na sua vista. O que significa isso? Que andamos no caminho do bem. Eu não preciso de religião. Não é necessário isso como uma condição para andar com Deus. Se você não tem religião, então está fora de Deus. Se você não tem religião, condenação. Se você não tem religião, não participa com a chamada igreja, etc, etc. Então você está fora. Esquece, Deus não te ouve, o diabo te pega, Deus depois te castiga. Não, nada disso. Nada. Eu, pelo menos, não encontro nada disso na mensagem de Jesus. E para mim, a mensagem de Jesus é muito mais importante. Dito tudo isto, o título do vídeo: Sua casa é segura? Sua casa é segura? Todos nós necessitamos um lugar onde morar, não é verdade? E quanto melhor, mais cômodo, mais lindo, melhor localizado, etc, etc, melhor mobiliado, enfim, tudo isso melhor. Porque, claro, Deus quer isso também para nós. Como todo pai, toda mãe que ama seus filhos, deseja para eles o melhor da vida. E se fosse possível, que esses filhos não morressem nunca, não é verdade? Se estivesse em você que é pai, você que é mãe, se estivesse no seu poder fazer com que seus filhos jamais morressem, você faria. Claro, eu também faria com meus filhos. Bom, afortunadamente nós temos um Pai Celestial que ele sim pode fazer isso e ele fez isso. Então essa vida eterna, esse perdão dos pecados, esse sacrifício de Jesus, no qual eu acredito pia, total e completamente, é para nós.
é para nós. Então, nós não estamos destinados simplesmente a envelhecer, nos enrugar, o cabelo branco aparecer, adoecer, morrer e acabou a história. Não é para isso. Não é para isso. Nós estamos aqui nesta vida para exercitar nada mais nem nada menos que o elemento mais maravilhoso para o nosso desenvolvimento e autossuperação, autorrealização, que é a fé. A fé. A fé. A fé que, inclusive, pessoas que não acreditam em divindade alguma, ateus totalmente, e de repente, mas eles acreditam no bem, eles acreditam no amor ao próximo, eles acreditam no progresso da ciência, eles acreditam na procura do bem. Eles não sabem que andam com Deus, mas um dia vão saber. Porque não há bem que não venha de Deus. Não há bem que não venha de Deus. Então, mas para a grande maioria que sim acredita em Deus, então nós temos que lembrar que essa mensagem de Jesus é exatamente para isso, para que nós possamos recebê-la, pensá-la, aceitá-la e viver aqui, nesta vida, o preâmbulo do que será depois a vida eterna, que já temos essa vida, já temos. A física quântica nos mostra hoje em dia que nós sabemos absolutamente que não existe simplesmente este universo que conhecemos, senão que existem multiversos ao mesmo tempo, infinitos planetas Terra, infinitos universos, uma coisa maravilhosa que somente Deus podia fazer, entender e criar para nós. Enquanto isso, nesta vida, nós criamos a nossa casa. E eu pergunto, a sua casa é segura? Volto a insistir. E falo, então, da nossa casa espiritual, nossa casa mental. Nossa casa mental. Algumas pessoas, eu mesmo também, durante muito tempo, imaginava que a casa espiritual era o templo, o lugar de reunião da minha crença religiosa. Então, essa era a minha casa espiritual, o contato com os irmãos, o contato com as mesmas pessoas, o pastor, o bispo, fulano, ciclano, pregadores, estes rituais, enfim, toda essa coisa, isso era a casa espiritual. Mas, com o correr dos anos, eu fui entendendo e compreendendo, e hoje estou absolutamente seguro disso, de que Jesus falou a respeito da casa mental. Por quê? Porque a nossa fé se desenvolve aqui, na nossa mente, nos nossos pensamentos. A funcionalidade do nosso cérebro, chamada mente, não é verdade? Que tem duas partes, tanto consciente como inconsciente. A ciência mostra claramente que nós vivemos em 90-95% por comportamentos aprendidos, os chamados paradigmas, que são programas mentais, que já foram formados em nós nos primeiros 7 anos da nossa vida. E nós, psicólogos, entendemos um pouquinho também disso, porque a gente estuda um pouco mais a respeito disso. E esses paradigmas, esses padrões de comportamento e padrões de pensamento se formam, em maneira especial nessa época, através do ambiente, que é muito mais importante, inclusive, que a genética. A epigenética, que é o ambiente que nos rodeia, ele é mais forte, influi mais ainda que a nossa própria genética. Assim ensina a ciência, em maneira especial a nova ciência da epigenética nas últimas décadas. Muito bem. Sabido isso, nós entendemos então que uma pequena parte das nossas atividades, da nossa vida diária, está no consciente. Consciente tem uns 5% aproximadamente, onde nós decidimos que coisa queremos, que coisa vamos fazer, pensamos e tudo isso, mas geralmente tudo passa, por aí passa. Aquilo que está gravado, aquilo que está realmente no fundamento do nosso ser, está lá no subconsciente, onde estão os traumas, as memórias, coisas aprendidas, coisas que nós nem sequer lembramos, mas que estão aí escondidas, estão aí guardadas e exercem a sua influência, inclusive de maneira inconsciente para nós. Agora, podemos modificar esses paradigmas? Podemos modificar esses comportamentos? Sim, podemos. Agora, Jesus, em uma oportunidade, falou a respeito
em uma parábola, como você sabe, era muito comum Jesus falar a respeito de parábolas, porque as parábolas, as analogias, fazem com que cada um, melhor dito, entenda segundo a sua própria capacidade. Então, se apresenta uma analogia, se apresenta uma parábola, e cada um, com o seu conhecimento, com o seu entendimento, com suas próprias experiências, ele vai entender aquilo que ele mais precisa, aquilo que ele mais pode enxergar. E Jesus, então, falou a respeito da construção de uma casa sobre areia e a construção de uma casa sobre arroz. Eu falo sempre dos exemplos de Jesus, porque para mim Jesus é meu mentor mor. E depois estão os outros mentores, dos quais eu aprendo também, aprendo e seguramente seguirei aprendendo, lendo, pesquisando, aprendendo, estudando, refletindo, pensando. E isso é muito, muito importante. Até o dia de hoje, tem pessoas do século passado, como Napoleon Hill, como Raymond Holliwell, como Norman Vincent Peale, como muitos outros, ou atualmente, como Bob Proctor, por exemplo, que também é um discípulo de Earl Nightingale, de o próprio Napoleon Hill, enfim, homens e mulheres que apresentaram para o mundo uma mensagem e apresentam para o mundo uma mensagem de desenvolvimento, de progresso, de liberdade, de amor ao próximo, da busca da felicidade, porque não somente que é um direito, é mais, é uma obrigação, porque viver sem ser feliz, então para que viver, poderia dizer alguém, não é verdade? Porque já não é essa vida agradável, linda, você não trouxe seus filhos ao mundo, por exemplo, para que eles não sejam felizes. Você traz filhos ao mundo pensando em que eles podem ser o dia de manhã felizes e você se preocupa por ensinar e fazer todo o possível para que eles tenham essa capacidade, a capacidade de chegar a ser feliz, formar a sua família, ter a sua profissão, ter a sua casa, poder desfrutar da vida. Não é assim? Muito bem. E se nós, seres humanos, pensamos dessa forma, imagina como é Deus. Se nós, seres humanos, com nossas limitações, embora sejamos muito poderosos, porque somos filhos do Todo-Poderoso, e sejamos então muito poderosos, mas ao mesmo tempo somos limitados. Ainda assim, nós temos esse pensamento de amor, de boa vontade para os nossos seres amados. Então imagina Deus. Imagina Deus, que é a vida, que Ele está em todos nós. Porque geralmente pensamos, Deus está em todo lugar, Deus está aqui, Deus está lá. Deus... E esquecemos de que o primeiro lugar onde Deus está e onde Deus se manifesta é aqui. Aqui, em mim, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nos meus desejos, na minha batalha pela fé, no meu entender dele, no meu amor, no meu querer ser melhor a cada dia, no querer progredir a cada dia, me autoexigir a cada dia, me autosuperar a cada dia. E eu insisto sempre com você vai escutar isso de mim muitas vezes porque eu não gosto de depender de ninguém. Quem gosta de depender de alguém? Você gosta? Claro que não. E você diz, não, eu dependo de Deus. Sim, mas esse dependo de Deus é uma frase muito linda, muito simpática, muito poética, muito até romântica. Mas, na verdade, não é que eu dependo de Deus esperando que Ele me diga para onde eu vou, para aqui. Não, eu dependo dEle na minha independência. Na minha independência, sendo dono da minha vida, com meu livre-arbítrio, com minha livre decisão para tudo, eu faço o que eu quero na minha vida. Mas por que eu faço o que eu quero? Porque não me interessa de Deus, porque não tenho nada a ver com Deus? Não, eu faço o que eu quero com a autoridade que Ele me deu sobre mim mesmo. Eu faço o que eu quero com a autoridade que Ele me deu a mim. Para quê? Para honrá-lo. E nessa liberdade eu honro ao meu Pai. Como os filhos honram a seus pais,
sendo melhores do que eles, alcançando melhores atitudes do que eles e todas essas coisas. Então, é muito importante que nós possamos entender, que nós possamos compreender isso, porque quando entendemos e quando compreendemos isso, nós podemos avançar na vida. Eu deixei até, inclusive, que tocou um telefone por aqui, eu deixei isso aí porque eu não ia interromper o vídeo, porque eu acho que você sabe muito bem que quando algo pode acontecer, para que então vamos a estar nos preocupando demasiado? Claro, dentro do normal, um pequeno barulhinho que apareceu aí, que tudo pode acontecer, embora os telefones estão todos em silencioso para gravar o vídeo, mas eu estou agora em um hotel aqui em Brasília, onde nós viemos com minha esposa durante 15 dias a aprender tomar um certo conhecimento tecnológico para poder apresentar nosso trabalho Psicofé da melhor maneira, e estamos aqui em um hotel. Eu estou aqui no 18º andar, aqui em Brasília, e já daqui a 2 dias estamos voltando para nosso lugar de origem, lá em Porto Alegre. Muito bem, então isso aconteceu. Mas seguimos então com o tema. Então, essa vontade que Deus tem para nós e que nós podemos viver essa independência dependendo dele. Eu sei que dependo dele. Claro, se Deus não existisse, falando assim uma fantasia, se Deus deixasse de ser, eu desapareceria no instante, porque a vida dele está em mim. Como a vida dele está em você também. A vida dele também está em você. Por isso você está vivo, por isso você respira, por isso o sangue está correndo agora, pela vida dele. Agora, junto com a vida dele, essa partícula, por chamar assim, da vida dele, imagina o que é para nós. É tudo. Então Jesus falou a respeito de construir a casa sobre areia e sobre uma rocha. E ele comparou-se e disse, olha, o homem tolo, aquele que não pensa, que não se preocupa, aquele que vai simplesmente na emoção da hora, ele vai construir a sua casa sobre areia. E construir sobre areia é muito lindo, é muito simpático, porque você constrói, faz em seguida, faz rápido, qualquer coisa que aconteceu você modifica, está tudo bem. Então você poderia construir na areia, porque até com a própria mão, você não precisa uma pá profunda e uma coisa. Não, você constrói sobre areia, coloca algumas madeiras, faz alguma coisa e rapidamente você constrói. Sai o sol, chega um pouco de chuva, tudo bem. E você aguenta, não tem problema. Construir sobre a rocha é um trabalho. É um trabalho. Claro, sobre a rocha. Aí você não vai quebrar com uma pá. Aí outra história, não é verdade? Demora muito tempo, leva muito gasto, muito esforço, muito sacrifício, mas Jesus disse, o homem sábio é aquele que constrói sobre a rocha. Por quê? Porque o vento, a tormenta, a tempestade, ela vai chegar, ela vai vir. Vento, furacões, etc., vai vir. Eu lembro que uns anos atrás, estávamos nos Estados Unidos, morando com minha esposa, e chegou um famoso furacão, e tivemos que fugir. Estávamos na Flórida e fugimos até New Orleans. Então, junto com outro casal também que íamos em 2 carros. Por quê? Porque o furacão chegava e ele vem e ele arrasa com tudo. E houve uma parte onde ele realmente fez estragos. Lá em Porto Rico também havia destruído muito, enfim, uma série de coisas. Muito bem. Então, Jesus disse, olha, a vida tem um monte de situações que são difíceis, que acontecem para todo mundo de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde, chegam as tempestades. Se você somente tem uma casa feita sobre areia, você vai sucumbir, você vai cair e seu estrago vai ser muito grande. Sua perda vai ser muito grande. Tudo que você tenha vai se perder e você mesmo também, porque está desprotegido. Mas aquele que construiu sobre a rocha, ele está fortalecido, ele vai aguentar, ele vai se poder proteger dentro de sua própria casa. E qual é essa casa? Como se constrói essa casa? Essa casa é nossa casa mental e que se constrói com nossos pensamentos positivos, pensamentos de fé, pensamentos de confiança, pensamentos onde
tudo aquilo que é dúvida, tudo aquilo que me leva para o medo, tudo aquilo que me leva para o retrocesso, eu vou tirando todos os dias, porque não é um trabalho de só um dia. Ah, já está, minha mente está muito linda, está muito bem, eu estou muito seguro e pronto, já não tenho que me preocupar mais por nada. Não, você vai ter que se ocupar. Vai ter que se ocupar todos os dias, de manter a sua casa mental segura, porque sua casa mental é o lugar do nosso espírito. 2000 anos atrás se falava andar no espírito. Hoje em dia nós entendemos, e hoje entendo perfeitamente, que esse espírito é a parte mais profunda da nossa mentalidade. Qual é essa parte mais profunda? O nosso subconsciente. No subconsciente estão todas as respostas, todas as coisas que han passado, todas as coisas que poderiam passar. Por quê? Porque o subconsciente é o lugar de comunhão com o nosso Criador. O subconsciente é o lugar onde nós nos comunicamos com a inteligência infinita, com o amor eterno, com a sabedoria absoluta, com o Todo-Poderoso, com Deus. No nosso subconsciente. Por isso nós passamos, entre outras coisas, um terço da nossa vida dormindo. Não somente porque se recupera todo o nosso sistema físico e mental, sino que nosso espírito também, que se mantém constantemente, ele não dorme nunca, o subconsciente não dorme, não descansa, não precisa, ele controla tudo, estamos dormindo e ele está controlando todas as nossas funções vitais para que possamos ir a dormir, recuperar a força e ao dia seguinte levantar e com novo ânimo andar na vida outra vez. Então, esse subconsciente, essa nossa casa espiritual, nossa casa mental. E é essa que tem que ser construída sobre a rocha de quê? Da fé, da certeza, da convicção absoluta de que se eu ando no bem, ando com Deus. E é isso que Deus quer de mim. E eu vou batalhar, eu vou lutar, eu vou conquistar aquelas coisas que são produtos do bem, e coisas para o bem, para mim, para minha família, para meu bairro, para meu país, para o mundo. Porque todos nós fomos colocados para construir algo mais em favor do outro que vem. Até o dia em que Deus determina como são as coisas. Mas enquanto isso, meu dever é ter a minha casa mental forte. A minha casa mental que não vai cair produto das tentações, ao medo, as tentações à depressão e sair disso, abandonar, andar de um lado para outro. Não, porque temos armas para poder nos manter firmes. Temos, só que precisamos dessa determinação que todos os dias acontece. Para isso, você pode dizer, então eu tenho que estar no templo, eu tenho que ter uma religião. Bom, se é isso que você quer, se é isso que satisfaz você, então está bem. Mas não é fundamental. O fundamental é a sua fé, a sua decisão, seu andar em Deus, seu andar no bem todos os dias. Você pode falar com Deus, eu falo com Deus e Deus fala comigo. Claro, Deus fala comigo. Durante estes 11 anos que eu não participei de nenhum encontro, de nenhuma reunião, não me sentei com ninguém, não ouvi a pregação, a oração de uns pelos outros, não, nada disso. E o que aconteceu com a minha vida? Foi para trás? Não. Foi melhor na saúde, foi melhor na vida econômica, foi melhor na vida familiar, foi melhor na vida sentimental, porque eu tive 2 divórcios até os 50 anos dentro da religião, dentro da igreja, casamentos e divórcios. E fora disso, então, casei já vou completar agora, no mês de agosto, 11 anos. 11 anos de feliz casamento, de crescimento, de constante, de avanço, de aperfeiçoamento, procurando cada vez andar melhor, ser melhor, viver melhor, estar melhor, se compreender melhor, se amar mais, se cuidar mais. Agora, e tudo isso, a religião que tem a ver? A religião não tem a ver nada. A religião é uma opção. Que de repente você pode ter, é a vontade de Deus, é o que Deus quer? Não, nunca. Deus nunca inventou religião alguma. Jamais. E Jesus também não veio apresentar uma religião. Ele nasceu dentro do judaísmo,
Mas ele não trouxe nenhuma religião, ao contrário, inaugurou uma época, uma era. Qual é a era? A era da fé. Da fé. Por isso, toda pessoa, na época de Jesus, que foi buscar um milagre para seu problema, para sua angústia, para sua doença, para seu mal ou do seu ser querido, ele encontrou a resposta em Jesus. E Jesus não perguntou qual é a tua religião. Ah, você é judeu? Ah, então tudo bem, vamos fazer. Ah, não, você é romano, você é um pagão, não. Ah, não, você não tem religião, então, não, isso não. Não, Jesus estava interessado na dor, no sofrimento que a pessoa tinha e na fé que ela tinha. Duas coisas eram do interesse de Jesus naquele momento e siguen sendo até o dia de hoje. Eu tenho certeza disso. A sua dor, o seu sofrimento, porque como ele nos ama, quando você ama alguém, esse alguém está feliz, você está feliz, e esse alguém sofre, você sofre. Por quê? Porque você ama. E esse amor mantém uma união. Então, quando nós estamos sofrendo, ele está sofrendo. Sem dúvida. E quando estamos felizes, ele está feliz. Então também está satisfeito, é isso que ele quer para nós. Então, duas coisas eram para Jesus importantes: a dor, o sofrimento da pessoa e a fé da pessoa. Você crê? Perguntava. Você crê? Você crê? Então, se tiver fé. Então, isso que importa. Por isso, a nossa casa segura, a nossa casa mental é segura quando você está determinado, decidido a que sua fé está em Deus. E, repito, não é necessário, não é fundamental. A palavra necessário também tem um sinônimo, obrigatório, por exemplo, na verdade. E não é obrigatório, então, ter uma religião. O que é obrigatório é ter fé. Claro, porque sem fé você não pode fazer nada. Sem fé, você não pode se acercar a Deus. Claro, precisa crer, porque você não está vendo Ele. Então, o que não se vê, você precisa de fé. E a fé demonstra a sua existência, a sua atividade, a sua manifestação através de quê? Das nossas obras dignas da fé. Quando temos uma casa espiritual, uma casa mental, tranquila, você vai passar por momentos duros, você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por momentos de tristeza e por momentos e episódios depressivos também. Ah, não, depressão nunca. Não, como que não? Você vai passar por momentos tristes, amargos e episódios de depressão. O mesmo Senhor Jesus, antes de ser crucificado, na sua última oração, ele falou antes disso, falou com seus discípulos que o ajudassem, acompanhassem na oração, porque ele estava muito triste até a morte. Estava muito triste até a morte. E o que significa isso? Significa que seu ânimo estava totalmente deprimido. Estava deprimido, estava triste, são episódios, são momentos, são circunstâncias que todos vamos passar. Uma coisa é viver na depressão, uma coisa é ter uma doença de depressão que tem uma sintomatologia, que é uma síndrome de várias situações emocionais e físicas, orgânicas que acontecem e que se alongam no tempo. E outra coisa são episódios tristes e episódios que vão deixar você deprimido nesses momentos, nesses dias. É normal e natural. E por meio da fé e uma casa mental forte, você vai suportar também esses ventos, essas tempestades emocionais que também podem chegar sobre você. Então, a nossa casa mental está segura quando não estamos apoiados em qualquer outra coisa a não ser nossa própria fé. Você está seguro que a fé que você tem, essa fé é genuína, essa fé é verdadeira. Quando eu comprei minha aliança de casamento, por exemplo, eu comprei de ouro. E eu sei que é de ouro. Pronto, eu sei que é de ouro. Tenho certeza de que é de ouro. Eu paguei por algo de ouro. Não era banhado em ouro. Não era um enchapado em ouro. Não. É de ouro. De ouro. Muito bem. Assim também é a certeza que nós temos que ter. Que a fé que nós temos é uma fé real. É uma fé que funciona. Uma fé que vai enfrentar situações, mas que vai sair dessas situações. Uma fé que não cai no desespero. Nossa casa é uma casa segura. Nossa casa é uma casa segura. Nossa casa mental é uma casa segura. Nossos pensamentos estão
tranquilos, protegidos, seguros, de confiança, de progresso, de ânimo, de avanço, de paz, de alegria, porque essa é a vontade de Deus e isso é também o que eu quero. E então vou nessa fé. Muito obrigado por me acompanhar até o final. Chegamos já ao final do vídeo e convido você para nos seguir no Instagram, no Face, no YouTube, no grupo do Telegram, enfim, onde nós estivermos, onde estiver Psicofé, aí você também pode estar e é muito bem-vinda, bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero deixar com você, como sempre, meu abraço de fé.